Salve, salve pessoal, de volta com o tema de arquivologia. Você que está estudando comigo aí, gestão documental, por favor, lei 815991. Não esqueça. Aproveitei e falei também do decreto 407302. É o decreto que regula a 815991. Então eles se relacionam e tratam de temas de política nacional de arquivos, de gestão documental, etc. Vários assuntos ali relacionados. Mas nós não viemos aqui, né, professor, para falar de lei. Eu vou ter que falar de mais uma daqui a pouco, mas a ideia inicial é contar para você, né, que dentro da gestão documental, na fase corrente, ou seja, gestão de documentos correntes, tem uma atividade primordial para a organização e que organizadoras adoram em concurso, que é o famoso, né, como a gente brinca, famoso, inesquecível, indescritível, inigualável, protocolo. O assunto é denso em prova, não é difícil. Quando eu digo denso é que tem muita pergunta. Então você observa e vai perceber que a pergunta gira sempre mesmo da mesma papagaiada. O que é que o protocolo faz? Protocolo? Protocolo. Muito obrigado, professor. E o arquivo? Arquiva. Nossa, professor, isso o senhor me desculpe, um pouco tosco, tolo. Amigo, mas é aí que o avaliador espera que você se enrosque todo. Porque dá aquela ideia de que, peraí, não está tudo junto ali? Não necessariamente. O que é importante você lembrar, protocolo é porta de entrada de documento, também de saída. Você está expedindo, mas o arquivo tem algumas atividades que também são peculiares e que o protocolo não faz. Essa é a ideia. Então venha comigo aqui. Protocolo, o que é isso? Um conjunto de operações para controlar documento. Sim, o que eu quero com essa ideia de controle? Recuperar a informação quando necessária. Onde está o processo? Você ligou lá e falou, escuta, e o meu processo, qual que é o número? 3229. Ainda não foi analisado. É isso, amigo. Esse é o objetivo. A questão é recuperar informação. Por isso, está grifado e é importante. O protocolo é a atividade típica da fase corrente. O documento está passeando, zanzando, você precisa saber onde ele está. Por isso, muitas vezes, liguei, fiz uma reclamação, me deram um número de protocolo. Tá? Aí você ligou de novo para saber se tinham resolvido o seu problema e o atendente falou, qual que é o número do protocolo? Aí o número falou, olha, seu problema já foi analisado, a solução é essa. Veja, se você não tem esse controle, e qual que é o seu problema? De novo, você é o 20º que eu conto o meu problema. Então essa questão, e esse é o ponto central, é controle, é gestão e organização sobre os documentos. E a gente fala que ele é porta de entrada, sim. Então, primeira coisa que você vai lembrar, esse negócio aqui, o que é que o protocolo faz? Ele recepciona os documentos, classifica por assunto. Então, qual é o assunto? Tá. Ele registra e autua. Aqui essa fase é importante. Chegou os documentos, eu vejo os assuntos. Por exemplo, chegaram correspondências para funcionários da empresa. Separo. E aí o que acontece? É particular, não tem a ver com a minha organização, então a são dos funcionários. Tá, isso aí não interessa. Agora, aqueles que são da organização, ver os assuntos, aí o que eu posso fazer? Registrar, cadastrar o documento num sistema de controles. E aí autuar, dar a ele um código, que pode ser números, letras, ou números e letras. Então, numérico, alfabético, alfanumérico, tá aí. Mas faz um controle. E aí encaminha, o documento movimenta, passeia, expede, distribui e controla esse processo. Movimentação ou tramitação, né? Por isso que a palavra está aqui, tramitação também. Então, o documento está tramitando, se movimentando, e o protocolo faz isso aqui. Aí você percebeu aquela brincadeira, protocolo, protocola, não arquiva. Entendi? Então ele para aqui. Sim, senhor. Agora, sobre esse tema nós vamos conversar. Recebimento. Receber documentos que a organização produziu ou que alguém produziu e mandou para ela. Então, produzidos e recebidos. Ponto central. Aqui não tem mistério. Os que você pense, documentos que vêm do próprio órgão e vêm de outro lugar. Produzido e recebido. Recepcionou. Sim. E essa história de classificação? Classificação. Separar os documentos por assuntos. Essa seria a ideia. Sim, senhor. E aí tem um detalhe banal, mas lembrado em prova. Documentos fechados, papéis, envelopes lacrados. O que é que eu faço? São abertos pelo protocolo, desde que não sejam particulares e sigilosos. Então, o que é particular e o que é sigiloso, eu não posso acessar o conteúdo. E aí que eu queria fazer uma brecha para falar de um tema, que vocês veem, não é o tema próprio do protocolo, mas é o espaço que eu tenho para entrar com esse assunto. Documentos sigilosos, até porque a lei mudou. E é esta lei que eu quero que você tenha atenção comigo. Então, eu vou abrir um pequeno apêndice aqui.
para a Lei 12.527/11. O que ela diz, professor? Isso aqui. Lei de Acesso a Informações Públicas. Esse é tema para você. É tema de atualidades, é tema de arquivologia, mas é tema. 12.527/11. Interessante lembrar. E o que me interessa dessa lei? O artigo 24 é o essencial. E o que ele diz está aqui no quadro para você. A informação em poder de órgãos e entidades públicas, observado seu teor em razão de sua impressibilidade, a segurança da sociedade do Estado, poderá ser classificada como ultrasecreta, secreta ou reservada. Sigilo. É o grau de sigilo. Do mais elevado ao menos elevado o grau de sigilo. Tá. E aí aproveita o que diz a lei sobre a duração do sigilo. E se esse sigilo é permanente. Não, ele tem prazo para acabar. É isso que eu queria que você ficasse de olho para mim. Essa é uma outra lei para cair em sua prova quando tem legislação. Além da 815991, do próprio decreto 4073/02 e da famosa lei 12.527/11. Ó, ultrasecreto, secreto e reservado. 25.15.5. Tá. O que mudou, professor? Tinha uma lei antiga, tinha 11.111/05. Como era antes? Antes eram 4 categorias. O que sumiu daí? Confidencial, não tem mais essa categoria. Para documentos públicos, a classificação de segurança, só 3 níveis, antes eram 4. E os prazos? Só renova o ultrasecreto. Então, qual é o máximo que um documento pode ficar guardado, trancado, a 7 chaves? 50 anos. É só isso para você lembrar, tá bom? Ó, não tem nada a ver com, quero que você fique claro, né? Não tem nada a ver esse tema, né, cair porque é protocolo. Eu aproveitei que no protocolo eu precisava lembrar que documento sigiloso não é classificado por assunto no protocolo, porque o protocolo não pode acessar o assunto para falar de classificação de segurança. Então, foi a brecha que eu tinha para tratar do tema. Por favor, cuidado com isso, hein? E aí, professor, então me mostra como entender isso melhor. Então, voltamos ao trabalho do protocolo. O protocolo separou documentos particulares e sigilosos, que estava lá com carimbão de confidencial, reservado, qualquer coisa. Eu não posso mexer nesse. Esse aqui é o documento do João, que é funcionário, também não posso mexer. Vou fazer encaminhamento. E aqueles de natureza ostensiva, que é o contrário de sigiloso, é aberto, vê o conteúdo, encaminha para o setor, faz o cadastro do documento. Essa é a ideia. Então, veja, é um apêndice, a lei é um apêndice, hein, por favor. Isso pode não cair em nada da sua prova, mas se aparecer, do que se trata. Até porque o trabalho do protocolo não se encerra aí, na verdade, né? Depois que eu separei os documentos, cadastro em um sistema de controle, ou seja, faço o registro, e aí atribuo a ele um código, um número, pode ser número e letra, como eu disse. Faço uma autuação ou protocolização. É que protocolização é um termo ruim para usar em prova. Não é bem esse o enfoque, tanto é que esse termo praticamente não aparece em prova. Aparece autuação, que é o processo de atribuir o famoso número de protocolo. E como chama esse número? Esse número chama notação. Notação é o número, é o código. E o ato de atribuir esse número é a autuação. Então eu vou autuar o documento, ou seja, vou atribuir a ele uma notação, o número do documento. Tá bom? Que mais, hein, professor? Resolvido. Agora é hora de movimentar. Encaminha o documento. Distribui, expede, deixa ele circular. E controla esse processo. Ah, então esse é o caminho? Sim, senhor. Então, o caminho para o protocolo realizar as suas rotinas e atividades. Muito bem, professor. É necessário aí dar uma atenção a este tema? É. Então, vamos pensar assim. Como enxergar este conteúdo em prova? Então, observe. Quando eu disse para você que protocolo, protocola, arquivo, arquiva, veja a pergunta. Aos serviços de protocolo cabe, entre outras atividades, acondicionar documentos de valor histórico? Não, senhor. Porque acondicionar documento de valor histórico é documento permanente. Aí você lembra que protocolo é da fase corrente. Acondicionar é colocar na embalagem. Protocolo não arquiva. O condicionamento é uma parte do arquivamento. Não faz isso. Armazenar documentos em fase intermediária? Fase intermediária é arquivo intermediário.
Também o protocolo não faz. Por isso, quando eu grifei para você que protocolo é da fase corrente, é para você eliminar já a alternativa A e C. Que esses arquivos não precisam aí de protocolo, porque o protocolo é da fase corrente. Tá. Estabelecer regras de acesso aos documentos. Veja, quando eu mostrei para você que o protocolo não abre documentos particulares nem sigilosos, não foi ele que inventou a regra. Ah, é verdade. Quem que disse isso? A organização. Como é que você acessa os documentos? Aprovar tabelas de temporalidade. Aprovar a tabela de temporalidade, que diz o destino do documento, quem aprova é a autoridade do órgão. O protocolo não tem nada a ver com isso. Por isso, veja o que o avaliador fez. Ele pegou aí 5 atividades que ocorrem entre o arquivo e o protocolo e falou, me diz aí qual é a do protocolo. É isso que a gente vai observar. Vale recordar para você esse tema. Tudo bem? Então, uma referência, um cuidado aí sobre o famoso protocolo. Bom, professor, protocolei. Sim, senhor. Agora nós vamos arquivar. Por favor, não é brincadeira aquela história. Protocolo, protocolo, arquivo, arquiva. Olho, você entendeu o espírito da coisa, ó. Separando claramente a pergunta ali exigia essa visão de você. E se der um espacinho, 12, 527, 11, pelo menos o artigo 24 tem que estar na ponta da língua. É a famosa Lei de Acesso a Informações Públicas. Bom, professor, agora vamos arquivar. Professor, eu me lembro que quando você mostrou a questão, você fez um exercício ali que, logo na parte de gestão documental, você falou que o plano de classificação e a tabela de temporalidade são documentos importantes da gestão documental. Sim, senhor. E disse para você também, na resolução dos serviços, que eu ia te mostrar o que é cada um. Então, vou começar te mostrando o que é um plano de classificação. Que justamente, a partir do estudo da organização, da instituição e o que ela faz, do estudo dos seus arquivos, define-se como os documentos são distribuídos. Define-se um método de arquivamento, como eles são organizados. Sim, senhor. Mas, professor, o que é médio de arquivamento? Médio de arquivamento é a forma como o documento é armazenado, para localizar. Tá, professor, o que é armazenamento? Armazenamento e acondicionamento são atividades do arquivamento. Você está lendo o slide ao contrário, por quê? Para você poder identificar as características do processo de arquivamento. O que é arquivar? É acondicionar, colocar na embalagem, e armazenar, colocar na gaveta, no lugar, de uma maneira ordenada. Aí é o método de arquivamento. Isso está escrito aonde, professor? No plano de classificação, que é um instrumento de organização para arquivos correntes. Sim, senhor. Então, lembre-se onde nós estamos, hein? Gestão de documentos correntes. Eu estou trabalhando dentro dele. Os arquivos de primeira idade, que você já conhece, documentos que tramitam, essa é a ideia. Bom, já conheço, já observei, então, a atividade inicial da gestão. Falei de arquivamento, te apresentei o método e o plano. Sim, senhor. Chegou a hora de pensarmos um pouquinho na maneira de arquivar, que está definido no plano. Bom, qual é a pergunta inicial? Como vou buscar os documentos? Então, você tem que escolher e pensar se você quer um método em que você pegar o documento diretamente, onde o documento está guardado, ou indiretamente, onde eu tenho que consultar, né, um fichário. Então, um exemplo. Os arquivos estão em ordem numérica e eu peço para você pegar a pasta do João. Você fala, mas qual é a pasta do João? Consulta o índice aí, menino. Ah, você viu lá, João, pasta 22. Essa é a ideia, indireto. Agora, a ordem alfabética. Pega a pasta do Pedro Silva. Aí você já sabe. Bom, ordem alfabética, nome de pessoas, tem que ver o sobrenome, o seu Silva, procura o Pedro, você vai diretamente. Essa é a ideia. Então, sistema de busca direto, indireto. Sim, senhor. Outra coisa. O método de arquivamento. Já vem pronto? Padronizado? Ou, partindo de elementos básicos, eu vou organizar. Então, você tem duas classes de métodos de arquivamento. O básico e o padronizado. Básico, alfabético, numérico, por assunto, ideográfico. Padronizado, importante lembrar.
A arquivologia tem métodos padronizados alfabéticos. Sempre lembrando. Por exemplo, Variadex. Cor e letra. Isso é para documento impresso, massa documental. Então, como fazer a divisão alfabética? Então, você associa letra e cor para visualizar. Então, eu quero a história do se fosse o A azul, o B verde, o C vermelho. Essa é a ideia. Professor, automático. Professor, o que é o automático? Automático é a agenda da vovó. Já vem divididinho, né, aquela história. Lembra daquelas agendinhas antigas que você puxava o botãozinho na letra, a agenda abria? Isso é velho, hein, professor? Mas também não precisa, precisava furadinho, você virar. Brincando, você viu como é automático, tá? A divisão das categorias, onde você pode inserir as informações, já vem definida. Eu não tenho escolha. Essa é a ideia. Pô, eu queria uma agenda ABCD, e a minha é ABC. Sim, padronizado, ABC, já veio assim. Essa é a questão. E o mais conhecido é o famoso mnemônico, não é? RH, ADM, você sabe o que significa. RH é o Ricardo e o Heitor. Não, senhor, recursos humanos, ADM é administração. Signos, símbolos que se referem e têm significados, conceitos que você identifica. Alfabético. Exemplos. Bom, professor, mas pode ser que a organização use uma combinação de letras e números. Sim, o famoso método alfanumérico. Sim, senhor. E aí ele não é básico nem padronizado. Não se enquadra em nenhum desses. Ele é o quê? É um sistema semi-indireto. Então, como conceito, é isso que eu preciso se lembrar. Nós temos uma pergunta em prova sobre isso. O avaliador queria saber, no método alfanumérico, que junta letras e números, ele é categorizado como? Como semi-indireto. É isso. Ele não é direto nem indireto, não é básico nem padronizado. Ele é semi-indireto. É aquela coisa de para cair na prova. Copia e cola, por favor. Muito bem. Professor, e sobre esses métodos básicos aí? Bom, os básicos. Existem o alfabético simples, o geográfico, que são sistemas diretos. Você organiza os documentos em ordem alfabética. Nomes, lugares, então, alfabético, geográfico. Muito bem. Existem também os indiretos, numérico, por exemplo. Numérico simples, número documento, ou cronológico, data, período, ou dígito terminal. Eu tenho uma sequência numérica dividida em pares, faço a leitura invertida, para evitar, por exemplo, erros de arquivamento de documentos com uma numeração muito grande. Então, facilita a sua organização e evita os erros de arquivamento. Então, são exemplos de métodos, do método numérico, que é um método indireto, em que vou exigir índices ou fichários para localizar. Um outro ponto importante é também considerar o método ideográfico, que organiza por assunto. Ele pode ser alfabético, pode ser numérico, pode ser também alfanumérico. No caso do alfabético, existem formas de organizar os assuntos, como num dicionário, em que você procura o significado da palavra em ordem estritamente alfabética, e no caso da enciclopédia, que está em ordem alfabética, mas há uma hierarquia de assuntos. Seria essa ideia como se eu fizesse assim, graduação. Aí vem arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, direito, está em ordem alfabética. Aí depois eu ponho pós-graduação. Aí você tem doutorado, mestrado, livre docência, em ordem alfabética. Você viu a hierarquia dos assuntos? Essa seria a questão proposta. Ou, no caso dos numéricos, de você utilizar referências muito comuns. Quando você pega edital de concurso, tem uma dupla dinâmica que às vezes aparece no edital, muitas vezes o método duplex. Você tem 1, 1-1, 1-1, 2, 1-1, 2, 1. Então você fica duplicando os números vinculados àquele termo central, muito comum em editais de concurso, coisas do gênero, como decimal também, 10 categorias, onde você distribui os temas. Então, métodos numéricos, ou vinculados a um único termo, onde eu tiro palavras-chave e se ligam a este único termo lá, relacionar a administração. Administração predial, administração geral, administração de recursos humanos, de materiais relacionados nesse conteúdo. Então, são olhares sobre a forma de organização dos documentos e suas
características. Muito bem, professor. Esse negócio de método aí, né, dá um trabalhão? Dá. Então, como é que pode cair na prova? Veja. Os métodos de arquivamento de documentos dividem-se em duas classes. Duas classes. Numérica e mnemônica? Não, isso aí é método. Direta e indireta? Isso é sistema de busca. Básica e padronizada. Então, básica e padronizada. Alfabético e numérico também é método. Né? Então, formas de arquivar. A questão central é, básico e padronizado é classe, direto e indireto é sistema de busca. Veja que o avarador ficou aqui no rótulo. Essa é a questão central para nós. Muito bem, professor. Ele poderia perguntar um pouquinho mais, né? Poderia. Então, vamos lá. Método alfabético simples. Nome dos documentos. Essa é a ideia. Tá. Para arquivar em ordem alfabética, existem regras. Regras de alfabetação. Então, o método básico propõe algumas regras a serem observadas para o bom ordenamento dos arquivos. Traduzindo isso para você. Regras de alfabetação. Pessoas físicas, por exemplo. Qual é a regra básica? Você viu ali, né? Vou arquivar pelo último sobrenome. Então, o cidadão tinha Frank Maia Menezes. Você viu? Último sobrenome. Tá, professor. Mas se o último sobrenome for igual para todo mundo, como é que faz? Aí o prenome. Como assim? Todo mundo era Miranda. Carmen, Fábio, Luciano. Está vendo? Prevalece, né, a ordem alfabética do prenome, no caso, sobrenomes iguais. Miranda, Miranda, Miranda. Aí tinha Carmen, tinha o Fábio, Luciano. Percebeu? Então, essa é a regra. Último sobrenome, depois o prenome. Essa é a questão central para o arquivamento. Muito bem, professor. Resolvida essa etapa, nos obriga a pensar um pouco, né, em outras possibilidades. Sim, senhor. Vamos lá. E se os sobrenomes forem compostos? Ora, sobrenomes compostos vão substantivo, adjetivo, o exemplo clássico do Castelo Branco. Ou tem hífen, como Vila Lobos, é claro que vai ficar estranho, porque o sobrenome é Castelo Branco. Este é o último sobrenome. Era Camilo Pereira de Oliveira Castelo Branco. Castelo Branco é o último sobrenome. Só que ele é composto. Por isso que você tem que arquivar Castelo Branco. Esse é o último sobrenome. E se for hífen, aí está mais fácil ainda. É o Vila Lobos. Heitor Pereira de Oliveira Vila Lobos. Hífen. Aí é que você não separa mesmo. Senão fica estranho, né? A pessoa arquivar Branco Camilo Castelo, é estranho. Então você observa. Último sobrenome. Isso vale também para nome de santo, hein? Para você não esquecer. Santa, santo, são. Segue a mesma regra. Por isso fica estranho. Você dá Ricardo Oliveira Pereira Santa Rita. Então vai arquivar Santa Rita. Este é o último sobrenome, como Santo Cristo ou São Paulo. Só tomar cuidado, volto a insistir. Integra, o último sobrenome do cidadão era este mesmo. Santo Cristo, São Paulo, São Pedro. Então não separa, mantém. Até porque, de novo, não vai ficar estranho você arquivar Rita, Ricardo, Santa. Fica estranho. Então você observa que prevalece o bom senso nesse tipo de abordagem. Muito bem. Professor, no caso, né, de iniciais abreviativas de prenomes. Ora, se está abreviado, você não sabe se é o Ezequiel ou se é o Everaldo. Põe ele primeiro. Todo mundo é Silva. Tem o E, está abreviado? Coloca ele primeiro. É o que a regra nos manda fazer. Muito bem, professor. E no caso, e é isso que interessa destacar, de aparecer uma preposição aí, professor. Ora, é simples. Artigos e preposições não devem ser considerados. Por isso eu não vou arquivar de Almeida, eu vou arquivar Almeida. Essa é a ideia. E o Silva José Ferreira e o Silva José dos Santos, é como se eu lesse Silva José Ferreira e o Silva José Santos. Por isso o Santos fica depois do Ferreira. Não considera artigo e preposição. Vale destacar. Muito bem, professor. Que mais? Se tiver grau de parentesco, ele fica junto ao nome. É o Cerqueira sobrinho, o Miranda Júnior ou Tavares Neto. Não vai separar.
não será considerado no caso da ordenação. Ele está dizendo o seguinte, você não vai arquivar, por exemplo, Júnior Edson Miranda, porque o Júnior não é o sobrenome é Miranda, e aí o grau de parentesco. Tá. Professor, mas se for tudo igual, tiver o Miranda Júnior e o Miranda Neto e os dois forem Edson, aí você pode usar o Júnior, né, por exemplo, e o Neto para diferenciar, aí é aceitável. Por isso não estranhe não, hein? Vou até pensar num exemplo para você. O Tavares Neto Osório ficou na frente do Tavares Júnior Paulo. Como assim? Tavares Júnior Paulo. Por quê? É como se eu lesse Tavares Osório, Tavares Paulo. Então, atenção, não é considerado na ordenação. Só se os nomes forem estritamente iguais, aí você pode usar para distinção. É o que eu te falei. Seria o Tavares Neto Osório e o Tavares Sobrinho Osório. É uma possibilidade. Sim, senhor. Professor, se tem grau de parentesco, eu sei que não considera. E título? Também não. O fato de ser um ministro, um professor ou coronel, implica em considerar no arquivamento? Não, senhor. Eu apenas cito qual é o título, para às vezes localizar o documento, mas ele não interfere no arquivamento. Muito bem. E para concluir nosso raciocínio, professor, se aparecer nome estrangeiro. Bom, o nome estrangeiro é aquela lógica, último sobrenome, depois o prenome. Essa é a ideia essencial para a gente recordar. Porém, hispânicos, espanhóis e orientais têm que ter um cuidado. Qual é o cuidado? Se for hispânico ou espanhol, penúltimo sobrenome. Gutierrez Salazar, Pereira de la Fuente, Puentes Hernandes. Penúltimo, sim, na Espanha, em alguns países da América Latina, é o nome do pai que vem primeiro. Né? Pai e mãe, não como no Brasil tradicionalmente, mãe e pai. Um exemplo tradicional de formação de nomes. Aqui, por isso, penúltimo. Agora, para cair isso em prova, o avaliador tem que contar muita história para você. Por isso é raro em prova isso aqui. Não dá para fazer uma pergunta objetiva. Agora, no outro exemplo, dá. Como? Nomes orientais. Como se apresentam? Eu não sei qual é o sobrenome, qual é o prenome num nome, por exemplo, japonês, chinês ou árabe. Então, Li, L, O, Osama, S, Sassasa, como se apresenta. Se o nome tiver ocidentalizado, aí é outro departamento. De repente eu tenho Paulo Ronda, aí está ocidentalizado, aí eu consigo identificar. Salvo essa situação, como está. Pessoa física para você, como característica. Professor, mas aí eu tenho que lembrar o seguinte, e se for pessoa jurídica? Aí só tem uma regra. Curto e grosso, como se apresentam? Se está abreviado, se tem acrônimo, se tem sigla, tá? Se tem preposição em artigo, não considera. Por isso, associação educacional, associação jornalista, essa preposição, esse artigo não consideram. Se tiver artigo no começo do nome, você pode colocar no final, entre parênteses, ou até mesmo preposições. Senão dá uma baita confusão, né? A rainha do armarinho, o rei do não sei do quê. Arquiva rainha, rei, que é muito mais fácil. Então, nome de pessoa jurídica é muito mais fácil quando cai em prova. Vale observar. Outra coisa, uma dúvida que possa surgir aí, no sentido de títulos. Os números não são considerados para arquivamento em ordem alfabética. Como assim? Quinto no Q, terceiro no T? Não, senhor. Põe entre parênteses, arquiva direto. Eventos, por exemplo, você tem o terceiro congresso, segundo simpósio, congresso, curso, encontro. Coloca tudo entre parênteses. Fica muito mais fácil e não em banana. E quando guardar dentro da pasta, tem vários congressos de biblioteconomia, aí coloca em ordem cronológica. Interessante, professor. E esse troço é comum em prova? Não é tão comum, vale recordar. Uma outra coisa que preciso falar aí para a gente concluir o raciocínio. Me deparei com essa pergunta de prova. Nossa, professor, é lá no departamento de RH de uma instituição, esse monte de nomes de funcionário e pediu para colocar em ordem alfabética. Pediu. E aí, como resolvi o exercício, professor? Simples. Último sobrenome, depois o prenome. Vem aqui comigo, ó. Souza, Souza, Silva, Sampaio. Ó, o Sampaio é o primeiro. Ah, certo. E depois? Ah, tinha um monte de Silva aí. Então prevalecia o quê? Ora, como era tudo Silva, o prenome. Aí o Carlos aqui, ó.
tinha o Carlos, tinha o José, tinha a Maria, e assim você resolvia o exercício. Depois vinha a Silveira, ó, Silva e Silveira, e terminava a conversa com os Souzas, o com S primeiro, depois com Z. Era assim que você resolvia o exercício. Curto e grosso. Olha, dá uma olhada com calma nesse tema, a gente passou batido nas regras, para eu poder chegar no exercício e te mostrar como a regra é essencial. Se você domina, resolve o resto. Vou dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta.